Vamos lá, então. Aula 5 de análise de conjuntura econômica. Unifesp, curso de Ciências Econômicas, segundo semestre de 2020. Vamos apresentar para vocês agora, com relação ao último trabalho, a ideia foi que vocês fizessem um cenário extrapolativo de 3 variáveis ao mesmo tempo. Lembrando, o importante aqui não é usar nenhum modelo macroeconômico sofisticado que vai dar para vocês números e alguns de vocês eventualmente até vão trabalhar com isso, com modelos macroeconômicos que vão realmente fazer a projeção de várias variáveis ao mesmo tempo. Mas o importante é fazer um teste e ver a consistência interna dessa apresentação de vocês. Em outras palavras, 3 variáveis, a gente conhece as principais, a gente conhece as teorias macroeconômicas, a gente conhece as principais teorias macroeconômicas, é a ligação entre as variáveis. Então, por exemplo, se o câmbio está subindo, né, ou desvalorizando, não é possível que as ações caiam. Até é possível, mas a tendência é que tudo mais constante, com o câmbio desvalorizando, em algum momento as exportações começam a reagir, começam a aumentar. E, da mesma maneira, um câmbio desvalorizando implica, depois de um tempo, em importações caindo, depois de um tempo ela afeta os preços, né, as inflações, afeta inclusive a taxa de juros, porque existe a teoria, né, que a diferença de juros entre 2 países é igual à variação na taxa de câmbio entre os 2 países. Então, a ideia que eu gostaria de ver nesse exercício de vocês é a consistência no cenário, sim, extrapolativos, nas palavras. Se um otimista vai para um lado, na outra variável que é ligada, teria que ir o cenário otimista ir na direção adequada. Bom, esse grupo aqui, ele primeiro apresentou os dados históricos de inflação, e a gente vê, aliás, coincidência que ontem saiu, acho que ontem, né, saiu, hoje de dia, saiu o dado da inflação, o dado foi de 4,5% a inflação de 2020, IPCA. Então, foi um pouquinho acima do que eles escreveram aqui, que era o número disponível no dia que eles publicaram, tiraram do boletim Focus, né? Então, a gente vê que a inflação, depois de ter a inflação anual, depois de ter caminhado em torno dos 6% desde 2010 até 2014, um pulo até os 10% no primeiro ano do segundo mandato da Dilma, depois a inflação cai e voltando a subir um pouco aí, até atingir 4,5% nesse ano. Então, esse é o histórico. Mesmo também o histórico da taxa de câmbio, que é a segunda variável escolhida pelo grupo, mostra uma desvalorização de longo prazo na década de 10, né? Na década de 2010, a gente percebe claramente o real que a média do fim do ano foi de R$1,66 por dólar. Em 2010, passou paulatinamente a valores maiores, tendo apenas entre 2015 e 2016 dado uma queda, depois uma andada de lado e depois voltando à tendência de alta de longo prazo, né? Chegando ao 5,2, o valor de média de fechamento do ano 2020. Muito bem. E fim de período anual, isso mesmo. Unidades monetárias no caso real por dólar. E, finalmente, uma variável associada também. Então, as 3 variáveis são interligadas, né? Na verdade, essas duas são interligadas e a segunda e a terceira são interligadas, né? O exportações, só que de maneira indireta. A gente observa também que as exportações também atingindo um pouco em 2011, vindo crescendo na década de 2000, ano a ano. Né? A gente teve bons resultados de exportação. Depois, infelizmente, as exportações foram só caindo até 2016, tendo uma leve recuperação até 2018, depois voltando a cair nesse ano de pandemia. Pode ser até que esse valor seja menor ainda. Mas, de qualquer modo, o que o grupo colocou, então, agora,
variáveis e fazendo já projeções, e aí eu vou fazer comentários, tá? Não necessariamente o que eu estou dizendo é a única resposta, mas sim um comentário de quem tem uma primeira visão aí sobre os valores que esse grupo aqui propôs de cenário aqui para o futuro, para as variáveis. Só um comentário da minha parte. Então, a linha azul é o histórico até 2020, e depois esse azul do meio seria a continuação do básico, o amarelo um otimista e um pessimista seria o vermelho aqui. Veja vocês que, de fato, o cenário básico do grupo é uma inflação no centro da meta. A meta da inflação esse ano era 4 ou 4,1, se não me engano. Como mencionei há um minuto atrás, em 2020 a gente acabou, esse dado que saiu agora foi 4,5, né? Então a gente ficou um pouquinho acima do centro da meta que o Banco Central tinha como alvo, né? Da meta de inflação para o ano 2020. E o que o grupo assumiu é que a gente vai ter pequenas flutuações em torno da meta. Então, se até a meta é 4,2, vocês viram que eles colocaram aqui 4,7, 4,2, 4,4, 4,1. Então, esse é o cenário otimista básico do grupo. Já o cenário otimista é um no qual a inflação consegue até recrudescer um pouco mais e ficar consistentemente, exceção do ano agora, 2021, nos anos seguintes, ficar consistentemente abaixo da meta de inflação que o BC vem tendo nessa gestão aí do Roberto Castelo Branco. E aí, finalmente, o cenário pessimista já é um cenário de inflação mais alta, 6,8, 8,2, 9,4, 8,9 nos próximos anos até 2024. Na minha opinião, enfim, novamente, como eu já disse, não é a única visão do mundo, né? As pessoas têm várias visões baseadas nas premissas que estão por trás disso. Então, usando as minhas premissas, eu acho um pouco pessimista demais, embora um cenário tão pessimista assim, de realmente estourar bastante para cima da meta e continuar estourando, seria uma gestão macroeconômica muito ruim, né? Muito ruim. Se do lado do governo, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia e afins, de fato, tem tido uma gestão tão boa, vamos dizer assim, do lado do Banco Central, né, os meses atrás, parece que eles têm uma visão, uma ação, principalmente, relativamente conservadora e atenta, né, aos fatores, de modo que, por essa premissa, né, assumindo que o Roberto Castelo Branco iria continuar no Banco Central, mesmo num cenário de piora, essa piora não seria, na minha opinião, seria tão alta assim. Então, eu colocaria talvez 5% e flutuando um pouco mais para cima de 5%. Tá? Mas, enfim, essa é a opinião do grupo. E importante nesse trabalho aqui, que eu cobro de vocês, é que essas projeções que vocês estão elaborando sejam pelo menos consistente entre si, entre as três variáveis, e consistente cada cenário com as premissas que vocês estão assumindo, tá? É isso. Bom, já a taxa de câmbio, né, que como eu disse minutos atrás, vem tendo desvalorizações contínuas, o grupo colocou o cenário básico aqui flutuando em torno do 4,20, caindo talvez para o 4,90. Embora esse seja um cenário básico bom e bastante provável até, eu diria, dado o histórico de desvalorização de longo prazo, não sei se a gente não poderia ter colocado no gráfico do cenário básico aqui, talvez um pouco para cima, talvez terminando em 5,50 ou um pouco mais para cima, 6 que fosse. De qualquer modo, enfim, esse ainda é um cenário básico consistente. Quanto ao cenário otimista, me parece razoável uma desvalorização
né, caso realmente a economia vá bem até 2020, achar que né, num cenário forte, num cenário bom, o câmbio possa, de fato, cair um pouco e avicinar os 4,50, 4,55, terminar talvez até esse período aqui. Já quanto ao cenário pessimista, não me parece pessimista demais. Teve um outro grupo aí que eu vi colocar R$ 9 por dólar, aí é pessimismo bastante, né? Claro que pode acontecer, mas aí realmente teria que ser uma gestão macroeconômica bem mais, bem pior do que realmente a gente está vendo, pelo menos de janeiro de 2019 até aqui. Mas, de qualquer modo, 6, 6,5, 6,75, 6,8 me parece com um cenário pessimista consistente. Tá? E quanto às exportações, né, a gente viu uma oscilação ao longo do tempo, né, principalmente por conta da política, nem tanto por conta da absorção externa, que, de fato, se a gente tivesse uma gestão de comércio exterior em um cenário político brasileiro mais estável nos últimos anos, talvez não tivesse flutuado desse jeito, e sim acompanhado o resto do mundo, que cresceu as exportações na década de 10. Né? Mas, de qualquer modo, dado esse histórico, assumir que essa oscilação continua em uma alta leve nas exportações, voltando a ponto a níveis de 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, pode ser bastante razoável. Ao otimista e a pessimista, elas estão trocadas aqui. Eu acho que o grupo colocou a exportação, quando você fala em otimismo, né, a gente teria que ser essa aceleração aqui. Quando você fala em pessimismo, seria uma desaceleração ou uma lateralização, talvez até uma queda, né? Então, acho que o grupo se equivocou aqui e trocou esse vermelho, na verdade é amarelo, e esse amarelo, na verdade, é vermelho. Tá? E aí eu queria mostrar, o grupo fez de uma maneira separada, né, escrito para cada um dos cenários o que eles assumiram, o que está por trás de cada um dos cenários, ou seja, a segunda onda da pandemia de coronavírus atinge o Brasil, o comércio e atividades não essenciais começam a ser restritas durante a vacinação da população. Um choque de oferta, aumento de gastos públicos, injetando dinheiro, né, para tentar conter os efeitos da crise, certo? Gerando uma pressão inflacionária no ano de 2021. Tá certo, né? Nas projeções do grupo aí, né? Porém, a economia se normaliza, voltando a crescer, absorvendo aumento de moeda, e aí a inflação fica relativamente estável. Então, é isso aqui é o básico desse grupo. Mas aí, rapidamente, para dar tempo de a gente ver mais alguns grupos aí. Vacinação em massa, China protagonista. Opa, peraí que eu pulei aqui. Uma nova ordem mundial. A amenização dos danos ao redor do mundo. A vacinação sendo aplicada. Aí, uma perspectiva positiva dos mercados, ainda que a remuneração seja relativamente lenta. Então, China protagonista entre os países emergentes, desafio no setor interno com o desgaste do governo, o desgaste político, no caso, o grupo fala, dificultando a entrada do capital estrangeiro. Eu acho uma premissa bem razoável essa do grupo aí. Tanto é que evidência disso vocês devem ter visto na TV aí, anunciada que a Ford, né, que uma empresa americana de automóveis que está há tanto tempo no país operando, decidiu fechar as suas operações e se concentrar aqui na América do Sul somente na produção argentina e no Uruguai, mantendo aqui algumas funções ainda, mas ainda muito pequenas comparadas com o que sempre teve nesses quase 100 anos de operação no Brasil. Então, e de fato, a Mercedes também tinha fechado a fábrica de Iracemápolis, também no setor automotivo. Então, o capital estrangeiro está com dificuldade de ser atraído, quanto mais está com dificuldade até de se manter no país. Né? Então, nesse caso, a pressão sobre o câmbio é explicada assim, né?
O grupo fala também do Biden, do papel do Biden, uma possível pressão internacional aí para reduzir a taxa de câmbio, e também no cenário de exportações, um cenário de queda em importação. Vocês viram, né, ao longo de 2020, a importação foi muito grande, o preço dos produtos importados aumentou muito mais alto, muito mais forte do que os produtos de exportação e de que a inflação local, né, do Brasil. Mas, enfim, então a questão das importações não ajuda muito. Dependência de importações para a China, verdade. Então, talvez seja até por isso que o grupo não prevê um cenário, uma balança comercial muito favorável, não, nem importações. Vacinação no mundo, dificuldades na Argentina e reputação dos emergentes, relação Estados Unidos e China também são fatores para o cenário básico. Para o pessimista aí, é uma segunda onda de coronavírus forte, fechamento das atividades não essenciais, vacinação lenta, e essa questão da pandemia ainda se espalha por mais 2 anos, né? Choque de oferta de bens e serviços, queda no estoque, desabastecimento da economia, enfim, todos esses pontos aqui que eles colocaram aqui, desvalorizar o câmbio, poderia gerar mais pressão inflacionária, é verdade. De acordo. E que mais? Controle da pandemia complicado. Política de cenário do câmbio de desvalorização da moeda. Então, esse é o cenário pessimista. Já otimista, temos aqui 3 slides. Segunda onda de pandemia, de fato bate, mas a vacinação da população ela é mais rápida e o controle da pandemia é mais efetivo. Consegue ser retomado, né? Não só no Brasil, obviamente, mas nos outros países também. Então, a injeção do choque dos gastos públicos, ainda que gere inflação, as exportações brasileiras sobem, beneficiando do câmbio desvalorizado, mantendo-se assim, possivelmente, os juros baixos e um aumento na demanda. Bom, o desgaste do ano passado teve uma flutuação do câmbio que nós vimos, mas aí vemos uma recuperação considerável já a partir do ano 2021, câmbio diminuindo ou valorizando com a eleição e o novo governo Joe Biden, e a China crescendo e tomando logo o papel de maior economia do mundo, e as exportações aumentando ligeiramente no futuro próximo. Queda na atividade industrial, queda na exportação maior que as importações. Esse é parte do cenário otimista, esse ponto aí. Mas, enfim, de qualquer modo, isso aí. Vou colocar esse vídeo também entre os vídeos do YouTube, aí vocês vão poder rever os comentários aqui mais tarde, caso queira. Tá? Um outro grupo também fez um pouquinho diferente, as variáveis PIB, taxa de câmbio, exportações. Foi o grupo aqui, ele foi um pouco mais conciso, colocou em cada slide dois slides. E esse espera um pouquinho só. São as 3 variáveis, são câmbio e inflação. Então, aqui. E
está o PIB, mas são só dados históricos. O objetivo era câmbio, exportação e inflação, igualzinho a esse grupo que eu acabei de mostrar. Então, esse grupo, infelizmente, esqueceram de colocar projeções de exportação e era mais para colocar aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Aqui subindo, né, desde 17 para cá caindo. A gente vê o que está por trás de cada cenário, ou seja, as premissas de cada um, cenário base, otimista, estão aqui colocados aqui. Tá? Base, instabilidade política, queda no lucro das empresas, fuga de capital. Fuga de capital deprecia o câmbio, o que faz com que a agricultura consiga exportar melhor, né, do que ofertar no mercado interno. É verdade. Desse modo, a apreciação do câmbio afetou os preços dos produtos que estava artificial. Verdade, o grupo que falou, eu estava vendo justamente hoje um dos jornais aí, na hora do almoço, mais ou menos, mencionando exatamente isso. Como a inflação dos alimentos foi de mais de 10% no ano 2020. Nessa informação aí dos dados da inflação, que fechou em 4,5%, o grande vilão foram os alimentos, e aí um pouco do que eles escreveram aqui, né? Preferiu os preços externos estavam melhores do que no mercado local, os agricultores preferiram exportar do que vender no mercado local, e ficou faltando, e aí inflacionou, certo? Esse foi o cenário básico. De fato, acabou acontecendo exatamente isso. Um ponto para vocês aqui. Com relação ao cenário otimista, uma valorização cambial que seja benéfica tanto para exportadores quanto para importadores. É um ponto aí difícil, né, de conseguir esse equilíbrio aí, que tanto exportadores quanto importadores se beneficiam do câmbio, né? Mas, de qualquer modo, enfim, é a premissa deles aí no cenário otimista, aumentando a circulação de alimentos e reduzindo a inflação. Então, no cenário otimista, a inflação está baixa, câmbio valorizado e exportações um pouco maiores, pelo que eu entendo do que eles falaram aqui. E já no cenário base, é um cenário de desvalorização do real, exportações em baixa e inflação meio que querendo subir. Já o cenário pessimista, o pior de todos, a apreciação do câmbio, tanto para alimentos, derivados de petróleo, etc., etc., aumento de inflação. Então, o cenário pessimista é descontrole de inflação e câmbio disparado, né? E exportação não tão boas assim. Então, vamos ver agora como as exportações, o gráfico está errado, só dá para ver aqui câmbio e inflação. Então, vamos lá. Esse aqui, histórico, vem até aqui, histórico de câmbio, como vocês viram também no exemplo anterior, né, a gente claramente vê uma tendência nos anos, eles estão mostrando desde 2017, mas como a gente já viu desde 2010. De qualquer modo, de 2017 até o ponto atual, uma desvalorização de longo prazo, o cenário básico deles meio que desconsidera ou acha que o câmbio não se valoriza mais tanto, não passa do patamar 5,5, ao contrário, ao fim do período chegou ao patamar de 5. Tá? Na minha opinião, eu acho que talvez uma flutuação em torno de 5, 5,5, tudo bem, mas o cenário básico, invertendo a direção, eu acho menos provável. Talvez sim. O que o propôs é que o cenário otimista tivesse uma desvalorização bem forte ao longo deste ano e depois estabilizando ou flutuando em torno de 4 nos futuros anos, 2022 até 2023. Eu acho razoável, mas talvez, não sei se de maneira muito otimista, talvez a gente esperar que esse ano 2021
a depreciação seja tão acentuada assim. Mas é claro que é uma possibilidade. Mas eu teria colocado, como já disse, o cenário básico, mais flutuando em torno do 5,5 e o otimista um pouco, ainda que convergindo para os 4 lá em 2023, que essa conversão se desse, essa queda de maneira mais lenta e gradual. Como está, por exemplo, a sua curva pessimista, que o gráfico colocou uma desvalorização pessimista entre 5,5 e 6,5 reais por dólar, de uma maneira mais suave. Obviamente que na realidade você vai ter alguns picos, mas os picos eles voltam para a média, né, e tendem a flutuar em torno da tendência. Se a tendência em amarelo está correta, enfim, acho que é por aí mesmo. Tá? Então, essa curva de câmbio aqui está legal. Exportação, infelizmente, não tem aí as projeções. E a inflação? Também aí eles pegaram o índice, fizeram um índice de 100 para o IPCA e mostrarem que desde 2017, novembro do ano, tem subido paulatinamente a inflação. Aqui a gente não está falando de porcentagem, né? Sim de um índice, né? Um índice onde 100 em novembro de 17, e aí, dentro das projeções do grupo, a base sobe 75% de 4,5% ao ano. Otimista, 4,5% ao ano, e pessimista, 175% acima do 4,5% ao ano. Tá? 4,5% é, como eu falei, é o valor que a gente fechou o ano 2020. Então, ele está, ou seja, o básico está 75% abaixo, 75% acima. É basicamente isso. Certo? Então, é isso. Um bom trabalho, os problemas aí, mas, não obstante, um bom trabalho. Agradeço vocês que fizeram esse trabalho aí, grupo. E deixa eu ver mais uma coisinha. Vamos lá. Aqui já é um pouquinho diferente, um pouquinho confuso. Aqui, os gastos do governo ou resultado fiscal, que na verdade é receita menos despesa, né? Negativo ou porcentagem, enfim. Resultado fiscal, juros, política monetária, taxa de câmbio, setor externo. Opa, espera aí, aqui tem 4 variáveis, deixa eu ver aí. Inflação, taxa de câmbio, cenário fiscal. Um minuto. Inflação para aqui. PCA, otimista. Olha, infelizmente o grupo só colocou em gráfico o IPCA, que é a inflação. Eu tinha pedido para fazer 3 variáveis, né? E aqui eu estou vendo, embora tenha dados de várias variáveis, aqui feitas projeções para as variáveis, eu não vi o grupo colocar em termos de gráfico. Mas, de qualquer modo, podemos observar aqui, PIB, tá? O PIB, 4,5% de queda, depois passando para 2,70%. IPA é a inflação do atacado, e o cenário básico do câmbio é
um de valorização forte e as exportações caindo também fortemente. Dívida do governo aumentando, dando um salto esse ano, e se mantendo alta nos próximos anos, isso eu acho razoável. E a Selic baixa, mas subindo um pouquinho. O governo, a partir desse ano, conseguiria aumentar de novo a taxa de juros. Os meus comentários sobre esse cenário básico aqui, ó. Cadê a seta, Cáquio? Aqui. Sobre essa parte da tabela, é que para um cenário básico, câmbio valorizando é improvável, na minha opinião. Exportações caindo é possível, mas eu não estou achando que está numa velocidade muito forte, compatível até com esse câmbio aí, né? Discordando do câmbio, discordando também das exportações, entendo. Dívida bruta, eu concordo plenamente, é isso mesmo, o cenário básico é realmente de que esse gasto que a gente teve vai ser muito difícil de reverter até o fim desse governo e o começo do próximo mandato, em 2023, muito difícil de reverter, porque, né, são espiral de gastos aí, não sei se o governo tem a força política de implantar um ajuste fiscal tão forte, né, durante o próximo. Nem sei se ele vai querer, provavelmente não. E justo pode até ser um cenário básico, mas eu não sei se o governo gostaria de manter juros em alta, ou no caso do BC, né, que é independente, juros em alta, dessa maneira. Tá? Não é uma grande alta, porém, é uma alta significativa vis-à-vis dos mercados desenvolvidos, né? E aí você tem um diferencial alto, claro que atrairia para o lado, e aí o que esses aumentos de juros iam fazer? Sim, um aumento nos juros ia atrair moeda, aí o câmbio poderia se valorizar. Eu não sei se isso daqui, para mim, esses números é um cenário básico, está mais para cenário otimista do que qualquer outra coisa. De qualquer modo, e a inflação, para cenário básico, em queda, é razoável, à medida que vão sendo absorvidos os gastos do governo, né? Esse aumento nos gastos do governo, e não sendo necessário repetir a partir de 2022, provavelmente, esses gastos, se bem que é ano eleitoral, né? Mas mais provável que não se repita os gastos que foi necessário durante a pandemia. Então, isso aí é o cenário básico. Cenário pessimista. Então, aqui os números para as várias variáveis. De novo, o câmbio valorizando no cenário pessimista. É improvável, né, gente? Que o câmbio se valorizasse desse jeito. O que mais? Exportações, queda forte, tudo bem, consistente com valorização em cenário pessimista. Dívida bruta aumentando para 106% do PIB, o que é possível. Selic aumentando mais fortemente, inflação aumentando também, o PIB retomando meio que devagar, mas retomando. Eu concordo até com esse cenário pessimista. Esse número só não sei se, no cenário pessimista, essa valorização aqui realmente ocorreria, mas enfim. E o cenário otimista do grupo é um câmbio muito valorizado. Então, por isso que eu acho estranho valorização cambial, tanto no pessimista quanto no otimista. Não sei se isso é possível. Não sou gênio, eu acho isso meio improvável. Né?
Vamos ver as outras variáveis no cenário otimista. As exportações não conseguem subir, pelo contrário, caindo. Também pudera, com o câmbio voltando para 3,20, né? Fica difícil mesmo. Ainda acho estranho isso, essas duas variáveis. Elas estão consistentes entre si, mas eu acho estranho assumir que no cenário otimista a valorização seja tão forte assim. O que mais? Dívida bruta caindo, juros não subindo pouco, certo? E inflação abaixo da meta. E PIB retomando mais forte. Beleza. Muito bem. É isso. O grupo colocou só a inflação no gráfico, não colocou para 3 variáveis como os outros, coisas pessoas. Tudo bem. De qualquer modo, aqui dá para ver bem que a inflação, num cenário otimista, cai bem, num cenário básico, ela meio que mantém essa tendência, e no cenário pessimista, ela dá uma repicada para cima da meta. Então, muito bem, acho que é isso aí. O que mais que eu tenho ainda? Mais um ou outro para mostrar para vocês. Antes da gente terminar, acho que tem mais um só. Deixa eu fechar aqui só um. Peraí. Então, vamos lá. Taxa de câmbio, importações, exportações. Isso aqui só foi muito mais tranquilo, no mais fácil, né? E coloca aqui um pouquinho do que está por trás de cada cenário, de cada variável. Certo? Câmbio, desvalorização de longo prazo, como a gente já viu. No básico, uma flutuação em torno do 3, do 3,5. Gente, essa variável, esses números estão errados, né? Deu para perceber. A curva até que estava parecida com o anterior, o grupo anterior, mas 35 em 2020. Ainda eu já sei o que aconteceu aqui. Esse é um trabalho mais antigo, no qual os dados históricos vão até 2017. E a projeção começa a partir de... Tá? Então, esqueçam o que eu acabei de falar. Tá? Esses números, na época, era isso aí mesmo. Em 2018, começou a usar, e até 2020, continuou subindo bem, até chegar a mais de 5,50, como vocês estão vendo. Tá bom, pessoal? Então, esse trabalho tá, acabei que eu quero mostrar para vocês esse trabalho meio antigo. Mas isso aqui ilustra, com os olhos de 3 anos atrás, como a gente é limitado, né? Faz os nossos cenários, e olha o que aconteceu com esse pessoal de 3 anos atrás. O cenário que se verificou nos últimos 3 anos, ou seja, 2019, foi justamente cenário pessimista para o câmbio, né, gente? Não foi isso aqui? Forte até, né? Passou do 3,75 tranquilo. Chegou aí no 5,50, tocando no 5,90, no quase 6. Né? Então, o pessimismo desse cenário se verificou. Tá? Então, pessimista, otimista, básico, para o câmbio. Aqui, um pouquinho, eu vou deixar só alguns segundos aí para você, depois que quiser dar uma olhada, ler aí com calma, fica aí registrado no vídeo, o que cada grupo colocou por trás do cenário básico, cenário pessimista, cenário otimista. Importações com os olhos de 2017 vinham caindo, no pessimista cairia mais ainda, e realmente esse ano foi péssimo para importações. Eu teve um momento aí que eu queria muito trocar meu computador,
desistir totalmente. O preço de um computador ruim, muito ruim, virou o preço do computador bom. Então eu falei, não, eu vou esperar, deixa eu falar de computador, porque as importações realmente caíram bastante, teve praticamente uma paralisada no comércio internacional durante alguns meses da pandemia, né? E aqui estão as premissas de cada cenário básico, pessimista, otimista para as importações e para as exportações, de jeito nenhum o cenário se deu. Alguma coisa entre o básico e o pessimista que acabou acontecendo nos últimos 3 anos. E aqui as premissas de cada um deles. Tá certo? Bem, eu acho que era. Talvez tenha mais alguma coisinha aqui. Neste grupo, importações e exportações também, só que com olhos de 2020. Tá? Um grupo desse ano. Então vamos lá. Taxa de câmbio, subida desde 2000, né? E em torno dos R$ 4 no básico, eu acho improvável. Pessimista, caindo até para baixo de R$ 3, também acho improvável. E o otimista, uma desvalorização para cima dos 5,50, mais possível, é até possível, mas acho que tem que ser talvez um pouco otimista demais. Né? Vamos lá. Importações. 1.400 o quê? Milhões. Na verdade, 140 milhões de dólares. Bom, não dá para saber aqui, tá? Esse número está errado. De qualquer modo, tá aí, pessimismo, esse grupo errou também como aquele outro primeiro, trocou pessimista por otimista, né? Importações, história desse jeito, quando o cenário é otimista, tanto importações quanto exportações conseguem subir. E olha, o otimismo está dizendo que eu estou diminuindo as minhas importações. Lembre-se, quem faz isso aqui, quando você importa mais, muitas dessas importações são máquinas, equipamentos e insumos usados na produção industrial ou mesmo na produção agrícola para a economia nacional. Então, um aumento de importações em cenário otimista não é uma coisa, né, não é um grande problema. E aqui as exportações, otimista para cima, pessimista para baixo, isso aqui está consistente. E aqui algumas das premissas que o grupo colocou com relação a esses cenários, para essas 3 variáveis, tá? Então, eu vou ter... Obrigado, agradeço. Mas... gravação.